Nós vamos ler Jó, capítulo de número 3, a partir do verso 1. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Agora avance, meu irmão, até o verso de número 11 desse mesmo capítulo. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, então haveria para mim descanso, com os reis e conselheiros da terra, que para si edificaram mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata as suas casas, ou como aborto oculto, eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Amém. Ora pela minha vida mais uma vez. Peça para que Deus fale poderosamente nessa noite a cada coração. Amém? Pode orar. Meu Deus, não deixa que alguém saia daqui nessa noite com o coração vazio, sem ter sido tocado pelo Senhor, mas que 100% das pessoas que chegaram até esse momento do culto, seja aqui no presencial, seja online, que todos eles recebam do Senhor uma porção transformadora da sua palavra, que eles sejam tocados pelo Senhor e tenham as suas vidas transformadas em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse é o último domingo do nosso Setembro Amarelo. E eu quero corrigir o entendimento de alguns, nós não estamos comemorando o Setembro Amarelo, pelo amor de Deus. Não é motivo de comemoração. Esse é um tempo que foi escolhido para que a gente refletisse, trouxesse para a sociedade uma ênfase, atraísse um olhar a respeito de um problema tão sério, que é a saúde emocional das pessoas. A gente vive numa geração que tem muita gente doente de depressão. Presta atenção, é uma doença, não é frescura. E muitas pessoas têm morrido por conta dessa enfermidade. E o que isso tem a ver com igreja, meus irmãos? Domingo passado, quando eu preguei nesse mesmo tema, eu li lá no Salmo 107, que o Senhor enviou a sua palavra. E o que aconteceu? Houve cura. Irmãos, eu conheço e vejo diariamente na minha vida como pastor, que a palavra do Senhor, ela traz cura sobre os corações. Nós teremos um momento nesse culto ainda, ao final da mensagem, onde nós vamos orar especificamente por pessoas que estão enfrentando esse tipo de luta na sua vida. Mas entenda que o simples fato da palavra de Deus entrar no seu coração, isso já vai fazer toda a diferença. Nós lemos aqui um texto, que é uma fala de um homem chamado Jó. Em outros momentos, eu preguei no livro de Jó, justamente dentro desse tema, porque Jó é um grande exemplo para qualquer um de nós que tem enfrentado lutas na vida, independente do tipo de luta. A gente percebe que pessoas que perderam tudo nas suas finanças, tendem a entrar em desespero, às vezes tiram a própria vida, ou caem em depressão. Você olha para o livro de Jó, ele perdeu tudo. Você percebe que pessoas que estão com um problema muito sério de saúde, às vezes até desenganadas, não têm mais alegria na vida, perdem totalmente a sua saúde emocional e algumas até tentam tirar a própria vida. Você vê no livro de Jó, Jó sofrendo por uma enfermidade. Você vai percebendo níveis de luta, de sofrimento que esse homem passou. E qualquer ser humano consegue, de alguma maneira, na sua dor, se identificar. Você, por exemplo, que perdeu alguém que você amava. Jó,
ele perdeu simplesmente todos os seus filhos. E pensa numa dor do tamanho do mundo. Perder um pai, uma mãe, é uma coisa terrível. Mas, de certa forma, as pessoas costumam até dizer, é a ordem natural das coisas. Os filhos, em algum momento, enterrarem os seus pais. Mas um pai vê os seus filhos morrerem. É uma coisa terrível, e ele simplesmente perdeu todos, e de uma vez só, no mesmo dia. Esse homem enfrentou problemas a nível de casamento. Esse homem enfrentou problemas de julgamento das outras pessoas a respeito da condição dele. E esse homem demonstra, em boa parte do livro de Jó, que ele estava assim em depressão. Você não vai encontrar essa palavra na Bíblia, porque essa é uma palavra moderna para descrever esse quadro, mas isso sempre existiu. E é importante eu destacar que um homem de Deus, justo como Jó, entrou em depressão, como outros homens de Deus que nós lemos nas Escrituras. Por que é importante eu falar isso? Irmãos, ainda existe no Brasil uma cultura no meio evangélico de que depressão é frescura, depressão é falta de fé, e que você tem que sempre entrar em negação quando você encontra os problemas. Você está passando o pior momento da sua vida, abre um sorriso forçado e diz, é só vitória, só vitória. Mentira, mentira. Isso adoece. A Bíblia mostra para a gente, no livro de Salmos, por exemplo, que nós podemos sim virar para Deus e falar, está doendo, eu estou mal, eu estou infeliz, porque está acontecendo um monte de coisa ruim na minha vida, e tudo bem sobre isso. Eu fiz uma canção a respeito desse assunto, dessa liberdade que nós temos de chegar até Deus e falar que a gente está mal. Se der tempo eu canto ela no final, vamos ver. Mas eu quero mostrar um detalhe na vida de Jó, dentro desse texto que nós lemos. Jó tinha acabado de superar uma tentativa de Satanás de fazer com que ele se matasse. Eu preguei a respeito disso numa mensagem anterior. A esposa de Jó, no texto, nós percebemos que ela está sendo usada pelo diabo para tentar fazer com que Jó cometa suicídio. E Jó consegue se livrar dessa situação, mas algo de morte continua pairando sobre a vida de Jó. Ele não vai tirar a própria vida, mas ele olha para a sua própria vida e ele fica desejando que ele tivesse morrido. Jó olha para a história da sua vida e ele começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu. E essa parte muito poética, muito lindamente escrita, é muito esquisita. A gente percebe como Jó estava mal, porque ele começa a falar de um dia que já passou, que ele não pode mudar o que aconteceu. E ele começa a falar que Deus transforma esse dia que já passou em trevas. Tipo, vai voltar no tempo, né? Olha a oração desse homem nessa palavra de maldição que ele estava falando. E ele começa a dizer, por que eu vivi? Por que eu não morri logo que eu saí da barriga da minha mãe? Por que eu não virei um aborto? Eu estaria agora descansando, não teria vivido esse monte de coisa. Jó, ele olha para a sua própria história e ele chega à seguinte conclusão: a minha vida não teve sentido de existir. E isso é um dos quadros mais terríveis, quando a pessoa olha para a sua própria história e ela entende que não faz sentido, que era melhor ela não ter existido. E eu vou explicar para vocês o porquê que isso é tão terrível. Eu quero compartilhar com os irmãos, nesse momento, algumas coisas que eu tenho aprendido sobre o ser humano, tenho estudado até a respeito desse assunto. E como Jó teve uma reviravolta no final da sua história. Mas eu quero primeiro explicar para vocês algo a respeito desse olhar que nós temos para a nossa própria história. Essa capacidade da gente olhar para a nossa vida e contar a nossa história. Nós todos somos seres narrativos. Você já aprendeu com a tia Natane que nós somos seres dançantes, né? Mas eu quero dizer para vocês que nós somos seres narrativos. O que é isso? Cada ser humano tem a capacidade de contar a história. E ao contar a sua própria história,
cada um de nós começa a criar narrativas a respeito da sua história. E o que eu quero dizer com narrativas? É um ponto de vista daquilo que aconteceu. Você olha, por exemplo, para as narrativas sobre a vida de Jesus na Bíblia. Mateus conta a história de Jesus com um certo ponto de vista, com determinadas características. João vai contar a mesma história, ele conta do jeitinho dele. Ele muda porque há um ponto de vista diferente a respeito daquilo que aconteceu. E isso é porque cada ser humano é diferente mesmo. Lá em casa nós somos em 3 irmãos. Lá em casa, né? Já casei há tanto tempo, mas a gente fica velho e ainda lembra de como era lá na infância. Nós somos em 3 irmãos. E quem nos conhece sabe muito bem que cada um tem uma personalidade totalmente diferente um do outro. E se você parar para perguntar para a gente sobre um episódio da nossa infância específico, você vai me ouvir contando uma história, vai ouvir o Clauber contando outra história, e vai ouvir o Osias Júnior contando outra história. Uma pessoa que não entende desse detalhe vai dizer, um dos 2 está contando mentira, um dos 3 está contando mentira, os 3 estão contando mentira. Não, ninguém está contando mentira, não necessariamente. Mas cada pessoa vai se lembrar de uma maneira porque aprendeu a contar essa história com uma narrativa diferente. E é normal isso. Às vezes, você aí que tem irmãos pode perceber que parece que vocês cresceram em casas diferentes, de tão diferente que é a versão das histórias. E por que isso? Porque o nosso cérebro, ele costuma ficar procurando por padrões. É uma maneira de tentar botar sentido nas coisas malucas que acontecem na vida da gente, e ao mesmo tempo de se preparar para as coisas que vão acontecer. Entenda isso. O tempo todo, nós estamos construindo narrativas a respeito da nossa própria vida. Só que essas narrativas, e é aí que entra o ponto que a gente precisa chegar, às vezes essas narrativas, elas podem fazer muito mal para a gente, ao mesmo tempo que uma boa narrativa pode trazer cura e leveza sobre a sua vida. Eu vou dar um exemplo para vocês. Recentemente eu vi uma mãe chamando a atenção de uma filha, garotinha ainda. E a mãe chamou a atenção da filha com razão, porque a filha tinha desobedecido, e tem que chamar a atenção mesmo, normal, de qualquer família. A garotinha saiu brava, ela foi para o cantinho, botou a mãozinha assim, e começou a fazer aquele chorinho doído, sabe? Aí eu cheguei perto, e eu ouvi a seguinte frase, meus irmãos: ninguém me ama nessa casa. Foi a mãe que chamou a atenção, mas sobrou para os irmãos, sobrou para o pai, sobrou para todo mundo, sabe? Porque o ponto de vista da garotinha é a narrativa que ela está construindo para aquele momento. Mas isso é um perigo, sabe por quê? Porque isso é a narrativa da vítima. Não tem nada a ver com amar ou não amar, a mãe só chamou a atenção. Eu me aproximei, eu conversei e eu tentei desfazer aquela narrativa ali com ela, sabe? Porque isso é muito perigoso. Porque se essa narrativa ganha espaço dentro da mente dela, se o cérebro dela se adapta a essa narrativa, sabe o que vai acontecer? Quando o irmão fizer alguma coisa tentada lá contra ela, e é normal que isso aconteça, ela vai ler a situação e vai lembrar dessa situação por essa narrativa da vítima. Ninguém me ama nessa casa. E quando for o dia do pai chamar a atenção, ninguém me ama nessa casa. E ela vai crescer com a narrativa, com um olhar sobre a história dela, que sempre é assim. E quando ela chegar em qualquer ambiente, na escola, e ter problema na escola, porque vai enfrentar problema, ninguém me ama aqui nesse lugar. E um dia essa pessoa chega na igreja e ela tem dificuldade para se relacionar, porque é um reflexo daquilo que ela viveu como família e é a narrativa que colou na mente dela. Ninguém me ama nesse lugar. Vai acontecer problema dentro da igreja, sim ou não? Vai acontecer problema no ambiente de trabalho, sim ou não? E a pessoa vai carregar essa narrativa. Às vezes é uma narrativa, sabe de quê? De culpa.
A criança está lá, ou a pessoa em qualquer idade, na verdade, sempre aquela coisa, eu sempre estrago tudo, é sempre comigo, é tudo eu, sabe? Essas coisas vão colando na pessoa, e ela fica lendo a realidade através desse ponto de vista. Mas tem narrativa que é boa, como eu falei para vocês. Vou contar aqui um exemplo. A minha mãe faleceu há uns anos atrás, e foi algo muito doloroso para todos nós, né? Para a gente como família, para a família maior que é a igreja, todos nós sofremos muito. A minha mãe, por um acaso, ela descobriu num exame, para pesquisar outras coisas, ela descobriu um AVC, e o médico disse que por precaução, tinha que fazer aquele procedimento, um tipo de cateterismo, que ia lá e corrigia, e beleza. Ela descobriu um aneurisma, eu falei o quê? Desculpa, descobriu um aneurisma. E aí o que aconteceu? No momento que foi corrigir esse pequeno aneurisma, estourou o outro do outro lado, aí sim virou um AVC, né? E foi 10 dias de sofrimento nosso, todo mundo orando a respeito disso, ela em coma durante esses 10 dias, e por fim ela faleceu. E meus irmãos, durante aquele momento ali, inicial do luto, o velório, pessoas chegavam até a gente e falavam o seguinte: foi melhor assim, porque imagina ela ativa do jeito que ela era, presa numa cama, paralisada, entrevada, sem poder fazer as coisas, sem poder brincar com os netos, e aquilo consolava, sabe, o coração das pessoas. Mas eu fico olhando assim, me permita rir da situação. Como assim foi melhor assim? Melhor seria se ela estivesse viva, vamos combinar. Melhor seria que ela nem tivesse feito procedimento, melhor seria que ela tivesse 100%, nem problema nenhum no nosso meio, isso seria melhor. Mas deixa eu te falar sobre essas pessoas que dizem isso, elas estão certas. Você sabe o que é isso? É o cérebro da pessoa tentando colocar sentido, olhando para as histórias tristes da vida e tentando encaixar de alguma forma, uma maneira que coloque sentido naquilo. E eu digo, essa pessoa está protegendo a sua saúde mental. Dentro das teorias da identidade, existe uma coisa chamada narrativa de redenção. O que é a narrativa de redenção? Ela é ótima. É tipo assim, você sofreu, deu tudo ruim, mas depois ficou bom. Foi melhor assim, basicamente, sabe? Foi difícil, sofri bastante, mas eu olho para a minha história e eu chego a essa conclusão, no fim das contas, foi melhor assim. Hoje pela manhã a gente estava aqui na roda de leitura da Bíblia, né? E eu estava contando para o meu grupo de um episódio na minha adolescência, na verdade a adolescência inteira, né? Lá em casa foi muito sofrida e coisas difíceis que a gente passou, mas eu conto essa história dentro da narrativa da redenção sem nem saber o que era isso, não é? Eu olho, por exemplo, e falo, olha, teve uma época que foi muito difícil, aí para piorar a situação a televisão quebrou, ficou 2 anos quebrada a televisão lá em casa, mas eu nunca li tanto na minha vida. Eu ia para a biblioteca da cidade, eu pegava mais de um livro por semana e tal, isso ajudou no meu desenvolvimento, no final deu tudo certo. Entenda, não é sobre ver o lado bom da vida, não é entrar em negação e dizer tudo é maravilhoso, ou qualquer coisa desse tipo, não. Não muda as coisas ruins que aconteceram, elas fazem parte. Muda o quê? A maneira como você se relaciona. Você olhar para a sua história de uma maneira saudável, isso muda de uma forma que vocês não têm noção. Tem gente hoje fazendo terapia para ficar recontando, e várias vezes, os próprios fatos da vida que de fato aconteceram, sobre uma perspectiva diferente. Sabe por quê? Tem a ver com a vou embolar a frase. Neuroplasticidade do seu cérebro. O que isso tem a ver, né? O cérebro da gente, ele tem a capacidade de ir se reorganizando, de fazendo novas conexões. E no momento que a pessoa começa a contar, entenda, não é ver o lado positivo, é começar a criar narrativas, é contar como aconteceu. O seu cérebro começa a ir construindo novas conexões e cura você.
E tendo dito essas informações técnicas para vocês, eu quero dizer algo fundamental. Você que é servo de Deus, que recebeu Jesus como Salvador, você tem uma ferramenta que te coloca anos-luz disso. E vamos voltar para o texto, para a história de Jó. Jó fala esse monte de abobrinha. E se você continua capítulo após capítulo, os colegas dele, os amigos dele falam tanto de abobrinha, e ele fala mais outro tanto de abobrinha. E natural, de quem está em depressão, fala besteira mesmo. Até que chega um momento que Deus se revela a ele. E quando Deus fala, meus irmãos, tudo muda. Como é que eu comecei dizendo essa mensagem? Citando lá a pregação da semana passada, enviou-lhes a sua palavra, lembra? Ele tem uma revelação de Deus, e a partir do momento que Jó começa a entender melhor sobre a grandeza de Deus, sobre o poder de Deus, sobre a sua própria pequenez, Jó é capaz de criar uma narrativa alternativa da sua vida. Jó muda tudo. A vida dele se divide em antes de ter essa revelação de Deus e o agora. Ele vira e fala assim: olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Esse tempo que eu estava falando, contando essa narrativa maluca sobre a minha vida. Mas agora os meus olhos te veem. Ele é capaz de olhar para a vida dele e ver que tudo foi diferente. E eu não vou ficar aqui passeando na Bíblia contando a história de pessoas que tiveram a sua narrativa consertada, que puderam reescrever a sua narrativa, sabe? Porque eu quero investir nesse momento em algumas verdades e revelações de Deus para você, para que você seja capaz de construir uma narrativa de cura sobre a sua vida, uma narrativa de redenção sobre a sua vida. Eu quero dizer para você, repetir algo que eu disse na semana passada, quando a gente estava lendo o Salmo 107. Se você não estava aqui na semana passada, vai lá no meu canal do YouTube e assista essa mensagem. É cura para você. E não se esquece de dar uma curtidinha e se inscrever no canal. Brincadeira. Estou falando sério, para você poder assistir e isso trazer cura sobre a sua vida. Mas, meus irmãos, a gente entendeu uma coisa no início desse salmo, que precisa ser a base de sustentação para qualquer filho de Deus, que quer criar novas narrativas sobre as suas próprias tragédias, sobre os seus próprios traumas. Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Chega dessa história de Deus deve me odiar, e que é como se ele não tivesse controle sobre as coisas. Tem certas doenças que são justificáveis na cabeça de um ateu, coitado. Ele não sabe do Deus que existe. É compreensível na vida daquelas pessoas que têm aquele teísmo, né, que acredita que Deus existe, mas ele é como um relojoeiro, que só criou o relógio, deu corda nele e largou para lá. Não. O Deus que nós cremos, esse que está na Bíblia, Ele reina, Ele é Senhor. Algumas pessoas ouviram sobre o seu próprio nascimento, e ouviram histórias do tipo: eu não fui planejado, a minha mãe não queria me ter, eu fui um acidente. E sabe que às vezes essa história cola como uma narrativa para tudo na vida da pessoa. E ela pensa realmente, caminha nessa terra como se a vida dela não tivesse propósito. Segura essa revelação de Deus, abre bem o seu ouvido, como eu costumo dizer, olha nos meus olhos azuis. Ninguém nasceu no dia errado, você nasceu no dia certo, na hora certa que você tinha que nascer. A Bíblia diz que fomos eleitos nele desde antes da fundação do mundo. Há propósito, sim, há chamado sobre a sua vida. Se você tem narrado algo diferente sobre a sua história, se você tem olhado para a sua vida como Jó olhou, dizendo que não tem propósito, segura a revelação de Deus, tem propósito, Deus criou você. E a maior de todas, que tem sido aquilo que tem tocado as narrativas da minha história, mesmo sem saber que essas coisas existiam. Um presente de Deus para você,
Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, não é Deus que fez o mal na minha vida, mas eu entendi que o meu Deus, Ele é especialista em transformar causa em causa. Ele pega as coisas ruins que acontecem com a gente e faz com que aquilo se transforme em algo bom. E se você pega o verso seguinte, a gente consegue entender o que é esse bem. Ele está fazendo com que a gente, em cada momento, se transforme mais parecido com Jesus. Esse é o propósito. Então, cada situação complicada que você olha para a sua vida, e que, num primeiro momento, aquilo não tem propósito nenhum, e que você sabe que aquilo foi obra do mal, não foi obra de Deus, Deus é poderoso para transformar aquilo em uma oportunidade na sua vida, para que você se torne mais parecido com Jesus. A sua narrativa de vida precisa ser baseado no fato de que há um Senhor sobre você. Há um dono soberano, reinando, assentado no trono. Olhe para a sua vida dessa maneira. O desafio diante disso que eu estou falando para vocês é que você comece a reconhecer na sua vida quais são as histórias que têm aprisionado você. Quando você olha para a sua vida, o que é que tem te causado dor? Presta atenção, eu não quero aqui falar que o problema não existe, que é coisa da sua cabeça, não. Eu estou falando da maneira como você se relaciona com as coisas que aconteceu. Ache na sua vida as suas narrativas de dor e comece a contar uma história diferente. Faça isso como exercício, sabe? Vou chamar alguém da minha família e vou contar aquilo que aconteceu. Quem faz terapia é mais fácil, né? Vou contar para a minha terapeuta, para o meu psicólogo, seja lá para quem for. Eu vou chegar e vou contar o que aconteceu com uma perspectiva um pouquinho diferente, com Deus no controle da minha vida. Você não vai mudar o que aconteceu. Você não vai mudar as tragédias da sua vida. Mas a narrativa tendo Deus como base de sustentação vai trazer cura sobre o seu coração. A gente vai finalizar esse culto orando por cada pessoa que se encontra em uma situação de aflição, de angústia na sua alma, seja por um período, algo que está vivendo agora, seja por algo mais profundo realmente, algo que já se transformou numa doença na sua vida. Nós vamos orar e nós cremos que Deus é poderoso para fazer grandes coisas, e eu creio, meus irmãos, que muita gente vai sair curada daqui nessa noite. Meus irmãos, juntem aí nesse momento toda a fé que tem dentro de vocês, porque a gente vai liberar uma palavra de cura, de transformação sobre a vida desses nossos irmãos. Eles vão sair daqui diferentes. Amém? Estenda suas mãos nessa direção. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é o Deus que nos sara, e isso se aplica para as feridas no nosso corpo, para as chagas no nosso corpo, mas também se aplica às chagas que carregamos na nossa alma, no nosso coração. O Senhor é aquele capaz de trazer alívio. E nós oramos nesse momento por aqueles que estão sentindo dor na alma, por aqueles que chegaram aqui sofrendo. Meu Deus, em nome de Jesus, venha sobre eles com o Teu Espírito Santo, o Teu Espírito que é o Consolador. Que a consolação do Santo Espírito de Deus comece a agir agora de dentro para fora em cada coração. Que na narrativa de cada eles contem a história daqui para frente, do dia em que o Senhor mudou a sua sorte, do dia em que o Senhor transformou o seu coração. Em nome de Jesus, eu oro por aqueles que estão sofrendo por luto.
Eu oro por aqueles que estão sofrendo por traumas antigos. Eu oro por aqueles que estão sofrendo por mágoas profundas. O Senhor conhece a dor de cada coração, meu Deus. O Senhor conhece o que tem acontecido no interior de cada um. E nós clamamos nesse momento para que o Senhor toque cada alma aqui, em nome de Jesus. Que seja decretado pelo Senhor, que saia do teu trono um decreto nessa noite, para o fim de toda depressão. Que esse momento seja um dia em que acabou toda ideação suicida. Qualquer sentimento de morte cai por terra agora em nome de Jesus. E eu estendo, meu Deus, essa oração. Eu estendo essa oração, meu Deus, a respeito daqueles que vão ver essa mensagem depois, que estão ouvindo a gente falar sobre essa noite, mas estão ouvindo pela manhã ou em qualquer outro momento. Que a tua cura visite a todos, no nome de Jesus. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor já está nos respondendo, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda o Senhor e presta atenção. Você tem Espírito Santo em você? Sai do seu lugar e abrace alguém que está aqui na frente, e abrace no nome de Jesus. Só vem.